Hora do futebol. Ontem o Paysandu venceu Brasília no primeiro jogo da final da Copa Verde. A competição, que reuniu equipes do Norte, do Centro-Oeste e do Espírito Santo, vale uma vaga na Copa Sul-Americana. Jogando em Belém, o Paysandu quase abriu o placar logo no início do jogo, mas o juiz viu o impedimento neste lance de Lima. Logo depois, Gilmar cobrou falta e fez 1-0 para o Brasília. Lima tocou e Everton empatou para o Paysandu. O Everton é aquele mesmo que no ano passado foi escalado de forma irregular pela Portuguesa no Brasileirão. A virada do Paysandu veio no segundo tempo. Iago Pikachu cruzou e Lima fez o gol da vitória. Final 2-1 para o Papão. Um empate na partida de volta dá o título da Copa Verde para o Paysandu. E o Atlético Paranaense está fora da Copa Libertadores. O Furacão perdeu ontem por 2-1 para o The Strongest da Bolívia, na altitude de La Paz, e não tem mais chances de se classificar. O gol do Atlético foi de Adriano, que estava sem marcar desde fevereiro de 2012. E hoje, outros times brasileiros precisam vencer para seguir na Libertadores. A noite é decisiva para o Botafogo, Cruzeiro e Flamengo, que vai ter a seu favor um Maracanã lotado. Então vamos ao vivo até o Maracanã, onde o repórter Paulo Garritano tem as informações sobre os desafios dos times que tentam conquistar a América. Boa tarde, Garritano. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui em frente ao portão principal do Maracanã, às 7h45 da noite. Flamengo e Leão fazem o último jogo do grupo de fases, um jogo importantíssimo para o Flamengo. O Flamengo precisa vencer para se classificar. Mais de 55 mil ingressos foram vendidos. Na última segunda-feira, os ingressos estavam esgotados. Eu converso agora com Felipe Deschamps, comentarista da Rádio Nacional. Obrigado pela participação. Não é uma final, mas é um jogo decisivo para o Flamengo. Sem dúvida, Gaetano. Um jogo com todos os ingredientes de uma final de campeonato. O Maracanã lotado, os ingressos esgotados e um jogo muito difícil para o Flamengo, não é um jogo fácil. Vale lembrar que no jogo contra o mesmo Leão no México, na primeira fase, a primeira rodada, o Flamengo perdeu. O Flamengo entrou muito nervoso, o Amaral foi expulso logo no começo e o Flamengo acabou derrotado. Então o Leão precisa também do empate para se classificar, então vem aqui também jogando a sua vida na Libertadores e o Flamengo vai contar com 3 reforços importantes no jogo de hoje. Voltam a campo o Léo Moura, lateral direito, o André Santos, lateral esquerdo e também o Elano no meio campo, que vão aí ajudar o Flamengo a tentar essa vaga na próxima fase da Libertadores. Logo em seguida, às 10 da noite, o Botafogo também tem uma missão dificílima. Botafogo em São Lourenço, lá na Argentina. O Botafogo também precisa vencer para se classificar. O empate também, dependendo de outros resultados, da classificação ao Botafogo. É verdade, o Botafogo, apesar de poder se classificar com empate, tem uma tarefa muito mais difícil que o do Flamengo, porque joga fora de casa, no Novo Gasômetro, em Buenos Aires, um estádio que é uma panela de pressão, contra um adversário mais qualificado que o Flamengo. O São Lourenço, vale lembrar, é o atual campeão argentino e líder também do mesmo campeonato. Então é um adversário difícil, o Botafogo pode se classificar com 0-0, mas o São Lourenço precisa também da vitória para se classificar. Então são duas decisões hoje, tanto para Flamengo quanto para Botafogo. Decisão também para o Cruzeiro, também que luta pela classificação, é o time brasileiro também que completa a rodada de hoje. Dos três, eu acho que é o que tem a tarefa mais fácil. Joga com um adversário já eliminado, o Real Garcilaso, o time peruano, um time muito fraco, que não tem nenhuma pretensão mais na competição. Então o Cruzeiro teve, na verdade, uma tarefa difícil na semana passada, quando venceu fora de casa a Universidade do Chile por 2-0. Hoje, uma vitória classifica o Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro não vai ter dificuldade, Gaetano. Rapidamente, Grêmio e Atlético Mineiro completam a rodada amanhã, esses dois times já classificados. Já classificados. O Grêmio joga pelo primeiro lugar geral, o que lhe dará uma vantagem até o final da competição. O Atlético Mineiro também, situação tranquila. O Atlético Mineiro joga pelo primeiro lugar do grupo contra o Zamora também, dentro de casa, situação tranquila. Obrigado pela participação. Aqui no Maracanã, apesar de faltarem ainda muitas horas, muitos torcedores já chegaram aqui e estão nessa expectativa desse jogo decisivo para o Flamengo às 7h45 da noite. Luciana. Certo, Garritano, a noite está animada.